Você está pronto para receber algo do Senhor? Aleluia. Deus, Ele é fonte inesgotável. Quanto mais a gente busca do Senhor algo, recebe do Senhor, mais Ele tem para dar. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra cujo tema é caráter cristão. Amém? E a gente vai falar um pouco sobre esse caráter, sobre essa forma de sermos pela qual a Bíblia nos ensina a nós praticarmos, a como nós andarmos, a como nós procedermos, a como nós podemos ter uma vida cristã que seja verdadeiramente diferente da do mundo. Amém? A gente não pode mais viver por nós mesmos. A Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criatura, uma nova criação. Então, os meus métodos, os meus conceitos, as minhas opiniões, os meus achômetros ficaram para trás. Eu agora devo viver de acordo com a palavra. Amém? E essa questão da palavra me ensinar é o fato de eu procurar mais e mais estar mais perto de Deus, mais perto da sua palavra, meditar de dia e de noite daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que eu tenho recebido do Senhor. Porque não adianta eu escutar e entrar por um ouvido e sair pelo outro e eu não colocar em prática aquilo que a palavra de Deus me ensina. Amém? A Bíblia ela nos ensina todas as coisas e uma das coisas tão importantes é nós vivermos com integridade. É nós vivemos olhando para Jesus, que foi íntegro, que foi fiel, que foi obediente, que não negou a sua palavra, que ele não se desfez daquilo que ele cria, daquilo que ele era convicto por causa de circunstâncias ou por causa de pressões. Amém? Nós precisamos ser pessoas íntegras, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e assim também a nossa palavra. A Bíblia diz que seja sim, sim, não, não. Amém? Aleluia. Eu quero que você abra um texto base, lá em Gálatas capítulo 5. Você conhece bem. Versículo 22, 23. Eu vou ler na versão NVI, de 2011. E diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então, por que nós precisamos colocar os frutos do Espírito em prática? Ele já está dentro de nós. O Espírito Santo, ele já habita, a Bíblia diz, Romanos 5,5, que o amor foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo, ele já habita em nós. Então, não é impossível eu andar e exalar os frutos do Espírito. Não é impossível praticar esses frutos. Por quê? Porque não é mais da minha força, não é mais da minha capacidade humana, mas agora é pelo Espírito do Senhor. Amém? Que me capacita, que me habilita, que me dá a graça de poder viver nessas condições, de poder andar em amor, de poder andar em alegria, de poder ter paz, amabilidade, bondade, benignidade, ter mansidão, ter domínio próprio. Amém? Antes de nós nascermos de novo, talvez alguns não tinham condições de ter domínio próprio, mas hoje, em Cristo, você não pode mais dizer que não tem condições de andar em domínio próprio. Não tem domínio próprio. Não tem mansidão. Você tem mansidão. Você só precisa aprender a praticar. Você só precisa aprender a depender do Espírito Santo. Amém? O que as pessoas fazem revelam quem elas são. E o que nós fazemos revela quem nós somos. Sabe que nós não vamos ser moldados por aquilo que as pessoas fazem. A gente vai ser moldado e vamos transparecer, vai ser revelado o nosso caráter daquilo que nós somos. Amém? As pessoas fazem algo, isso não vai determinar quem nós somos. Amém? Aquilo que as pressões se levantam para nos
intimidar, não vai determinar quem nós somos. As vozes aí do mundo não vai determinar quem nós somos. Nós somos quem nós revelamos ser. A nossa identidade, o nosso caráter cristão. Amém? Isso é o que deve fazer parte da nossa vida. Isso é o que deve determinar na nossa vida diária, na nossa vida constante. Amém? Eu sei que hoje não vai ser muitas glórias e aleluias, mas eu sei que algo do Senhor nós vamos aprender. Nós vamos aprender a colocar em prática esse caráter e aprender que também nós precisamos viver uma vida que glorifique a Deus. Amém? Às vezes não, uma pessoa espiritual é aquela que está falando em línguas, é aquela que está profetizando. Não, a pessoa espiritual é aquela também que anda em integridade, aquela que anda nos princípios da palavra. Amém? Aleluia. Então nós vivemos num mundo onde as pressões se levantam e as propostas do mundo, elas são oferecidas para nós para tentar nos desviar da palavra, né? A gente não vai falar, mas você viu que o diabo ele tentou provocar Jesus, tentar tirar Jesus do propósito de Deus, e Jesus sempre com a palavra, sempre com integridade. Jesus não titubeou, ele não ficou em dúvida ou ficou tentado com aquilo que o diabo estava oferecendo para ele, riquezas, poderes, mas uma vida íntegra, uma vida de caráter, ela sabe onde está firmada. Uma vida de caráter, ela sabe onde está estabelecida. Amém? Então, o mundo, ele tenta hoje, nos tirar desse propósito. Os conceitos do mundo, os conceitos da mídia, os conceitos do próprio sistema, é para tirar o homem da sua integridade. É para tirar a pessoa do seu caráter de honestidade, do seu caráter de lealdade e fidelidade. Amém? Mas quando nós olhamos para Jesus, a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Amém? Não tem problema se você vai ter algum prejuízo. O importante é você estar na palavra. O importante é você vai ser íntegro. Porque prejuízo para o mundo, meu irmão, não é nada. Pior é você ter prejuízo com Deus. Amém? Mas como diz, melhor agradarmos a Deus do que agradarmos ao mundo. Melhor ser fiel a Deus do que ser fiel ao mundo. Melhor ficar com a palavra do que ficar com aquilo que o mundo está oferecendo. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não unge talentos, ele unge caráter. Então você pode ser o mais talentoso do mundo, você pode ter toda a habilidade do mundo, mas o que Deus vai ungir é o teu caráter. Amém? O talento, a habilidade é seu. Graças a Deus você vai fluir, você vai crescer nisso. Mas se você não tiver caráter, isso aí vai te atrapalhar na condução do teu talento. Amém? Dons te revelam, te levam longe, mas o caráter te mantém lá. Então se você tiver um dom, você pode ir longe. Mas se você não tiver um caráter, você vai cair, você não vai se manter naquela posição. O caráter vai te manter onde o dom de Deus vai te levar. Amém? D. Moody, pastor bem conhecido, ele disse: o caráter é aquilo que você é em secreto. Né? Tem um livro do Bill Hybels, que diz: quem é você quando ninguém está olhando? Então é um livro que fala totalmente sobre caráter cristão. E quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando você está a sós? Quando você está na sua casa, quando você está em qualquer lugar em secreto? Quem é você? Esse é verdadeiramente quem você é. Amém? Porque quando nós estamos em público, quando nós estamos na frente de pessoas, nós queremos fazer de tudo para ser aceitos. Queremos fazer de tudo para ser bem vistos. Queremos fazer de tudo para ter uma boa reputação. Mas no que nós fazemos em secreto é que verdadeiramente nós somos. Amém? Quem dera fosse que nós fôssemos a mesma pessoa, tanto no secreto como em público. Amém? Mas o que é difícil é a gente manter um padrão de integridade no secreto do que na frente das pessoas.
Às vezes, na frente das pessoas, nós queremos colocar uma máscara, nós queremos colocar uma fantasia. E a Bíblia diz para que nós não fôssemos dessa forma. Que a gente fosse a mesma pessoa. Amém? Nós não precisamos usar máscaras. Quem usa máscara é o mundo. Nós precisamos ser íntegros. Ser o mesmo, a mesma posição que eu tenho longe de você é a mesma posição que eu tenho na sua frente. A mesma coisa que eu falo nas suas costas é o que eu posso falar na sua frente. Amém? Então nós precisamos ter uma vida de integridade, tanto na presença como na ausência. Amém? Esse vai demonstrar verdadeiramente quem nós somos. E um ponto, separei alguns pontos aqui. E o primeiro ponto diz: caráter é formado no secreto. E lá em Mateus capítulo 6, você pode abrir. Que diz: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Amém? Então é aquilo que a gente estava falando sobre o secreto, sobre estarmos em um lugar onde nós possamos estar com o Senhor, mas também demonstrando a nossa integridade, a nossa fidelidade, mesmo quando ninguém está vendo. Amém? Nós temos um Pai, nós temos um Deus que está 24 horas nos olhando, nos acompanhando, que habita em nós. Se para onde nós formos, Ele também vai, Ele nos acompanha. Então, o que a gente faz no secreto é aquilo que é recompensado pelo Senhor. Jesus critica os fariseus, que eles faziam orações em praça pública, demonstrando e falando o que eles faziam, falando o que eles doavam, falando das suas ações. E Jesus disse: eles já ganharam a sua recompensa. Mas quando a gente faz em secreto, a Bíblia diz que Deus, Ele nos recompensará. Amém? Então a vida de integridade, ela está muito baseada naquilo que a gente faz em secreto, porque é revelado naquilo que a gente faz no dia a dia. Amém? O caráter, ele é revelado quando a oportunidade encontra a falta de vigilância, dizia Charles Spurgeon, príncipe das pregações. Então, o caráter, ele é revelado quando a oportunidade encontra a falta de vigilância. Amém? Então, o teu caráter, ele vai ser revelado quando te faltar uma vigilância, quando te faltar algo, onde você não está prestando atenção, mas você vai agir naturalmente, com integridade. Você vai agir conforme você verdadeiramente é. Uma pessoa fiel, uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter. Amém? Então, não precisa você estar, eita, eu tenho que ter cuidado com isso, eu tenho que ter cuidado com isso. Não, o teu cuidado já vai estar impregnado dentro de você. Você vai agir naturalmente, vai ser automático para você. Amém? O fruto do Espírito, ele vai te ajudar bastante na tua condução de uma pessoa íntegra. O fruto do Espírito, ele vai ser revelado todas as vezes que você for pressionado, todas as vezes que você for colocado numa situação de experimento ou de provação. Os frutos do Espírito, eles vão exalar, eles vão ser, é como uma árvore, ela não faz força para dar fruto, ela apenas está conectada a uma raiz, e aquela árvore, ela vai dar os seus frutos, sem força alguma, naturalmente, porque é dela. Amém? O fruto da mangueira, a manga, ela vai sair de uma forma completamente natural, ela não precisa fazer força, ela não precisa fazer um esforço sobrenatural. Por quê? Porque ela já está conectada. Da mesma forma, nós estamos conectados ao Senhor. A Bíblia diz lá em João 15, que nós somos os ramos e Ele é a árvore. Então, se nós estamos conectados nele, então nós vamos dar os frutos naturalmente. Amém? Não precisamos fazer força, não precisamos um esforço sobrenatural, mas os frutos, eles vão sair. Os frutos, eles vão ser visíveis. Amém? O caráter, ele nasce na intimidade com Deus. Quem é verdadeiro no secreto, permanece firme no público. Amém? Então, a gente somos forjados no nosso secreto.
O nosso caráter, a nossa integridade é forjada no secreto, e aquilo que é forjado no secreto, a intimidade com Deus, ela vai te ajudar bastante nisso. Amém? E isso vai ser revelado no público. Como eu falei, a gente não vai ser duas pessoas, mas aquilo que nós somos em secreto, nós também vamos ser em público. Amém? Glória a Deus. Assim como uma casa, um edifício, ou qualquer uma construção, você olha para essa construção, para esse templo, mas você não vê os alicerces, você não vê os fundamentos. Mas o que mantém essa estrutura em pé é as bases, são os alicerces. Da mesma forma, o caráter cristão nos mantém numa posição de firmeza, onde nós não vamos desmoronar. Por quê? Porque existe um alicerce, existe um fundamento sobre a nossa vida. Eu acho interessante quando Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele fala que ele lançou o fundamento, que é Cristo, e nós vemos como nós edificamos em cima desse fundamento. Então nós somos um edifício, nós somos uma casa, uma construção, que estamos firmados numa rocha, firmados em um alicerce que é inabalável, um alicerce que nós não vamos ser abalados por coisa alguma, mas por causa do fundamento que é Cristo, nós podemos edificar a nossa vida cristã em cima dessa palavra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Lá em Gênesis, não precisa abrir, mas Gênesis 39:9 vai falar sobre a posição de José. José, ele se mostrou íntegro diante de tantas circunstâncias e situações e provações que ele passou. José, ele não duvidou de Deus, ele não duvidou do sonho que Deus lhe deu, ele não duvidou da promessa. E aqui diz, numa situação bem colocando ele numa situação bem perigosa mesmo, de provação, e diz assim, ó, ninguém desta casa, ele falando, ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou, e não, a não ser a senhora, falando da esposa do Potifar, porque é mulher dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Sabe, José estava ali numa posição, provavelmente onde estava somente ele e a esposa de Potifar. Provavelmente era uma mulher muito bonita, muito atraente, mas José, ele não se deixou ser contaminado. José, ele não deixou, mesmo em secreto, ele poderia fazer qualquer coisa, ninguém ia ver, mas ele disse, eu não vou fazer isso contra o meu Deus. E ele fez o que ele tinha que fazer. Uma pessoa íntegra, ela não dá sopra para o pecado. Ela não dá sopra para circunstâncias puxá-las para elas. Elas sempre sabem como se sair. Amém? Não se deixam se levar por coisas que vão contaminar. É melhor ter crédito com Deus. Amém? E não satisfazer. A Bíblia diz, Gálatas 5:16 diz, andai no Espírito, ou vivei no Espírito, e não satisfaçam as concupiscências da carne. Amém? Aleluia. Então nós devemos, se quisermos ter uma vida de integridade, nós precisamos aprender a andar no Espírito. Amém? Aleluia. O caráter é revelado quando a oportunidade encontra a falta de vigilância. Isso eu já falei. Ponto 2. Lá em Tiago, você pode abrir Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4. Vou dar uma pressinha aqui. Diz assim, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem nada de falta de coisa alguma. Amém? As provações são a escola da fé, dizia Martin Luther King. Então, nós passamos por provações, e essas provações, elas vão moldar o nosso caráter.
elas vão nos colocar numa posição onde nós vamos ser fortalecidos a cada dia. Amém? Por quê? Porque vão se levantar sempre. Circunstâncias e pressões vão se levantar sempre na nossa vida. E quanto mais o nosso caráter estiver moldado na palavra, quanto mais nós estivermos firmados nessa palavra, com integridade, íntegros e completos. Não é uma perfeição humana, mas é uma perfeição que vem de Deus. Porque Ele quer que nós andamos sempre na sua palavra. Amém? Nós não vamos achar em nós nenhuma perfeição, mas quando nós olhamos para Jesus, nós podemos andar como Ele andou. Nós podemos fazer o que Ele fez, nós podemos falar o que Ele falou. Amém? E quando nós andamos nessas coisas, nós não vamos errar. Amém? Uma vida de integridade é uma vida que agrada a Deus. Uma vida de integridade é uma vida que busca cada dia mais o aperfeiçoamento da palavra. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, diz que os dons eles foram colocados na igreja para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação do corpo, para o crescimento e para que nós sejamos ou venhamos a buscar e alcançar a varonilidade perfeita que é de Cristo Jesus. Amém? Então Ele é o nosso maior exemplo, Ele é a nossa maior referência. Amém? Jesus andou em integridade aqui na terra, então nós precisamos copiar as suas ações e seus conceitos. Amém? Aleluia. Provas não destroem o caráter, apenas revelam. Amém? Então quando nós estamos passando por alguma provação, essas provações não vão destruir o nosso caráter, não vão abalar o nosso caráter, mas vão revelar quem nós verdadeiramente somos. Amém? Deus, Ele aproveita as pressões para nos moldar. Não é Deus que coloca as pressões, não é Deus que levanta as provações. A Bíblia diz que Deus a ninguém prova. Amém? No livro de Tiago ele fala isso. Mas Ele aproveita as situações de provações para que a gente possa ter o nosso caráter moldado. Amém? Lá em Romanos 8, 28 diz que Deus opera através das coisas para beneficiar aqueles que o amam, na versão NVI. Então Ele aproveita as oportunidades para que nós possamos tirar coisas boas de cada situação. Amém? Deus não quer o nosso fracasso, Ele quer sempre a nossa vitória, o nosso amadurecimento, o nosso crescimento. O fogo não destrói o ouro, apenas revela a sua pureza. Como o ouro no fogo, quanto mais calor, mais puro. Amém? Então nós somos fortalecidos pelo Senhor para quê? Para suportar as circunstâncias, suportar as provações. Amém? E cada vez que você é aprovado em cada situação que você passa, você fica mais forte. O seu caráter é revelado, assim como o ouro passa pelo fogo, não para destruir o ouro, mas para que o ouro fique cada vez mais puro. Amém? Então o fogo vai eliminar de você aquelas picuinhas, aqueles espinhozinhos, aquelas crequinhas espiritual. Amém? Para que a gente possa ser cada dia mais perfeito diante do Senhor. Amém? Você está aprendendo alguma coisa? Glória a Deus. Lá em Jó, capítulo 2, versículo 3. É uma pregação bem calminha, bem... E lá em Jó, diz assim, ó. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Sabe, amados, como é bom a gente receber do Senhor um elogio. A pessoa, ele chegar, Deus dizer: já reparou em meu servo Jorge? Já reparou em meu servo Igor? Já reparou em meu servo Marco Antônio? Então Deus olhando para a gente, elogiando a nossa conduta pela nossa integridade. Deus falando com Satanás: ei Satanás, ele não. Ele tem integridade. Ele é uma pessoa certa, ele é uma pessoa fiel. Ela é uma pessoa justa. E você recebendo de Deus
um elogio desse. Não é dos homens, é do Senhor. Deus falava de Jó dessa forma, mesmo Jó com o seu entendimento tão limitado, mas Jó nunca abriu a boca para falar do Senhor, para criticar, para murmurar do Senhor, por mais que ele tenha perdido e sido tocado pelo diabo, ele nem sabia que era o diabo, tanto é que ele dizia, olha, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, é tudo dele, mas Deus fala com Jó, e Jó chega lá na frente e diz, eu falei de coisas que eu não entendia, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu posso e entendo quem é o Senhor. Amém? Então, nós possamos ter uma atitude de Jó nessa condição de reconhecer em Deus, né, a sua boa mão. Saber que a Bíblia diz, Tiago, capítulo 1, 17, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, do qual não há sombra de variação nem de mudança. Então Deus não é o Deus do mal, Deus é o Deus do bem. Amém? Deus não trabalha com a doença, Deus não trabalha com a desgraça, Deus não trabalha com a miséria, mas Ele trabalha com aquilo que nos levanta, com prosperidade, com saúde. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Ah, mas por que às vezes nós nos encontramos nessas situações? Muitas vezes são decisões que nós tomamos. Muitas vezes são falta de vigilância. Muitas vezes são coisas que são da nossa própria colheita de algo que a gente tem plantado. Amém? Mas nós vamos aprender a sempre semear coisas boas. Amém? Aleluia. Sua reação nas dificuldades revela quem você é. Reclamação ou confiança. Amém? Jó, ele não abriu a boca para reclamar, mas ele confiou no Senhor. Nós também precisamos, diante da circunstância, não vamos abrir a boca para reclamar, nem murmurar, nem falar nada, nem achar que isso vem do Senhor, porque Deus não trabalha nessas coisas. Amém? Mas se acontecer alguma coisa, ei, aprenda a confiar em Deus, porque Ele é poderoso para te tirar de qualquer buraco. Amém? Glória a Deus. Caráter é visto nas pequenas coisas. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 10. Vou correr aqui. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Amém? Deus observa detalhes. Pequenas decisões moldam grandes destinos. Pequenas decisões moldam grandes destinos. Amém? Então atenta para os detalhes. Atenta para pequenas coisas. Não deixa passar despercebido. Ah, isso é qualquer coisa. Isso aqui é besteira. Não, não é besteira. Se for algo que vai prejudicar o teu caráter, olha, vigia, toma conta, muda. Amém? Nós, na nossa caminhada cristã, nós devemos aprender que as pequenas pedras, elas também nos atrapalham. As pequenas pedras pelas quais nós não vemos e nós queremos passar por cima, mas elas também nos atrapalham. Quando é um obstáculo grande, a gente se desvia. Quando é algo grande, a gente sai daquela direção. Mas as pequenas pedrinhas, a gente passa por cima. E no final da caminhada, a gente está com os pés todo dolorido. Mas nós temos que aprender a tirar essas pedrinhas pequenas também da frente. Amém? Porque Deus não quer que a gente chegue no final da carreira todo machucado, todo enfolado, todo quebrado. Ele quer que você chegue inteiro. Quer que você chegue bem, chegue vivo. Amém? Não arrebentado. Deus quer que você chegue na sua caminhada cristã numa caminhada de vitória. Amém? Glória a Deus. Honestidade no pouco, compromisso com quem valoriza, com quem ninguém valoriza. Honestidade no pouco, compromisso com quem ninguém valoriza. Então, tem algo que as pessoas não valorizam, tenha compromisso, mesmo que sejam pequenas. Mesmo que seja algo que aparente não tenha tanta significância, mas se vai te moldar o teu caráter, não te deixar fora da palavra, não vai prejudicar a tua
a tua conduta com o Senhor. Faz isso de uma forma bem prática. Deixa eu dar algum exemplo aqui. Tem coisas que a gente acha que é besteira, acha que não tem nada a ver. Mas se for algo pequeno diante do Senhor, isso vai mexer com a tua integridade. Amém? Porque se você é íntegro, você não vai deixar nada passar. Amém? Você vai estar vigiando tudo o que acontece. Amém? Você vai estar sempre firmado naquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. C.S. Lewis dizia: a integridade é fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. Amém? Então você não precisa de ninguém estar olhando para você fazer o certo. Sabe, eu olho hoje alguns vídeos na internet e vejo pessoas ajudando uma pessoa de rua, vejo fazendo alguma coisa, fazendo uma caridade, mas está ali o celular, está ali filmando, está ali para quê? Para ajudar a pessoa ou é para se promover? Qual é o foco? Qual é o propósito? E a pessoa, olha, eu estou ajudando aqui, esse garoto aqui está vendendo um bombom aqui, eu vou comprar ele tudinho aqui, ó, R$400, estou dando aqui para ele. Mas está se promovendo. Por quê? Para jogar o vídeo no YouTube, ganhar likes, ganhar não sei o quê, ganhar popularidade. Por que não faz isso em secreto? Por que não faz no secreto? Amém? Ninguém precisa ver. Deus precisa ver. Só Deus precisa saber do teu coração. Aleluia. Caráter produz fruto visível. Como nós falamos lá em Gálatas 5, 22, 23. Ele vai falar sobre o amor, paciência, domínio próprio. Desculpa. Não é sobre aparência espiritual, mas uma evidência real. Então não é quem eu aparento ser, é quem eu verdadeiramente sou. Amém? Então eu não preciso viver uma vida de aparência para as pessoas vejam o que eu sou, mas eu preciso ser verdadeiramente quem eu sou. Eu preciso realmente me importar como eu verdadeiramente sou. Amém? Não viver duas pessoas diferentes. Amém? Como essas pessoas que eu falei das mídias, elas querem ser uma pessoa na frente das câmeras, mas fora das câmeras elas não querem se mostrar dessa forma. Elas não querem fazer isso. E não sei nem se fazem. Não sei nem se fazem. Mas eu sei que se elas fizessem, elas estavam sempre filmando, sempre fotografando, sempre colocando nas redes sociais. Mas nós não somos assim. Amém? Quem ama com Cristo, exala Cristo. 1 João capítulo 2, 6 vai dizer: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém? Se eu digo que estou em Cristo, eu preciso andar como ele andou. Eu preciso exalar o bom perfume de Cristo na minha vida. As pessoas têm que olhar para mim e saber que eu sou um cristão. Que eu tenho a atitude de Cristo. Que eu sou uma pessoa diferenciada, que vale a pena ser cristão, que vale a pena ser crente, vale a pena andar com Jesus. Amém? Então, para ser um mau testemunho para a sociedade, isso aí não faz parte do caráter cristão. Para dizer que é crente e dar mau testemunho no meio onde você vive, isso aí não está glorificando a nada a Jesus. Amém? Mas quando nós verdadeiramente andamos em Cristo, andamos nele, andamos na sua palavra, nós devemos viver a sua vida, andar como ele andou. Amém? A Bíblia diz que Jesus andava por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Deus também é com você. Jesus, ele sabia quem ele era, sabia quem estava nele, e por causa disso ele andava nesses princípios. Nós sabemos que nós somos. Nós precisamos apenas tomar uma decisão de impor as mãos, de acolher pessoas, de andar como Jesus andou. Amém? Isso é uma decisão, não é Deus que vai fazer por você, mas Deus já te deu capacidade para isso.
Então nós precisamos decidir andar nessas verdades, nesses princípios, olhando para Jesus. Amém? Francisco de Assis disse: prega o evangelho em todo o tempo, se necessário use palavras. Então a tua vida é um evangelho pregado. A tua vida é um testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. Então você vai pregar de acordo com a tua vivência, com o teu comportamento. Se necessário, use palavras. Amém? Isso é forte. Glória a Deus. E caráter nos torna semelhantes a Cristo. Glória a Deus. Lá em Romanos 8:29, vai dizer: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre os muitos. Amém? Jesus é o nosso irmão mais velho, ele é o que começou essa nova vida, esse novo nascimento. Então, através de Jesus, nós temos como copiá-lo, como fazer com que a vida de Jesus possa também ser parte da nossa vida. Sermos semelhantes ao Filho de Deus. Amém? Nas suas atitudes, nas suas ações. Caráter cristão é parecer com Cristo em atitudes. Amém? O maior testemunho não é o que você fala, mas é o que você vive. Então nós vamos dar o maior testemunho, não naquilo que nós falamos, mas no nosso estilo de vida. Amém? C.S. Lewis disse: ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você ou em nós. Amém? Perdoar o imperdoável. A nossa culpa não tinha um perdão natural, não existia nada que pudéssemos fazer para sermos perdoados. Por isso que a nossa culpa foi perdoada em Cristo, porque Ele levou a nossa culpa. Então nós fomos perdoados por causa de Cristo. Por nós mesmos, a nossa culpa ela era imperdoável. Mas Deus, em Cristo, Ele tornou perdoável a nossa culpa. Aquilo que era imperdoável, Ele tornou perdoável por causa de Cristo. Amém? Então, por causa dessa vida que Cristo nos ofereceu, que Cristo nos deu, nós temos um compromisso com essa palavra. Sabe, quando nós nascemos de novo, nós não agora temos uma vida que reflete a nossa imagem, o nosso eu, mas agora é uma vida que reflete a Cristo. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, o qual se entregou e me amou e se entregou por mim. Então é a vida que nós vivemos hoje, uma vida que exala a pessoa de Cristo. Amém? Então, caráter é algo que nós precisamos cuidar. Tem gente querendo cuidar mais da sua reputação do que do seu caráter. Hernandes Dias Lopes, ele disse: olha, cuide do seu caráter, que Deus vai cuidar da sua reputação. Amém? Então, quando eu cuido da minha vida cristã, da minha integridade, quando eu cuido daquilo que eu preciso fazer como responsabilidade de cristão que eu sou, amém? Eu não preciso estar preocupado com a minha reputação. A minha reputação vai ser deixada com as minhas atitudes. Vai ser deixada a partir daquilo que eu faço, daquilo que eu falo, dos meus procedimentos. Amém? E Deus, Ele vai estar cuidando dessa reputação. Não é mais, eu não preciso me preocupar com isso, eu entrego nas mãos do Senhor. Mas o meu caráter eu preciso cuidar todos os dias. Amém? Glória a Deus. Talento ele impressiona, mas caráter transforma. Glória a Deus. Deus está mais preocupado em quem você está se tornando do que no que você está fazendo. Amém? Em quem você está se tornando a cada dia, vivendo essa palavra. Deus não está muito interessado naquilo que você está fazendo, mas aquilo que você está se tornando vai reverberar naquilo que você faz. Amém? Vai produzir frutos daquilo de quem você é.
Amém? Então tem gente mais preocupado com o fazer do que o que ser. Nós precisamos ser tudo que a Bíblia diz que nós somos. Amém? E o fazer vai ser um fruto, vai ser um reflexo daquilo que nós somos. Amém? Quando nós queremos apenas fazer antes de ser, nós vamos ser pessoas, um cristão artificial. Ser um cristão que é uma inteligência artificial. Não verdadeiro, mas algo que é produzido artificialmente. Mas sendo um cristão verdadeiro, nós vamos primeiramente ser. E aí os frutos eles vão aparecer. Amém? Rick Warren disse: Deus está mais interessado em seu caráter do que na sua reputação. Amém? Glória a Deus. Queria chamar o louvor, pode subir. Deus hoje está trabalhando no seu caráter. Através dessa palavra, através daquilo que você tem ouvido, seu caráter está sendo trabalhado, está sendo moldado. Quanto mais a gente se envolve com as coisas do Senhor, quando a gente está fazendo aconselhamento, a gente fala para as pessoas que Deus está mais interessado na sua vida do que aquilo que você pode fazer para Ele. Amém? Porque não adianta eu só fazer algo para o Senhor se eu não me entregar, se eu não me dedicar, se eu não oferecer a minha vida em primeiro lugar. Lá em Gênesis capítulo 4 vai falar que Abel, ele entregou uma oferta, as primícias para o Senhor. E Caim também, ele também ofereceu algo ao Senhor, alguma coisa ao Senhor. Mas a Bíblia diz que de Abel e da sua oferta Deus se agradou, mas ao ponto que de Caim e da sua oferta Deus não se agradou. E você percebe que ele está falando primeiro da pessoa e depois daquilo que ela oferece. Então nós, quando nos entregamos ao Senhor, nós precisamos nos oferecer ao Senhor. Amém? Antes de fazermos alguma coisa para Ele, Ele primeiro precisa ter a nossa vida. Lá em 2 Coríntios capítulo 8 vai falar também das ofertas do povo lá da Macedônia, que diz que eles se entregaram, Paulo diz, eles se entregaram primeiramente a si mesmo, ao Senhor, e depois a nós. Então, o que nós precisamos fazer ao Senhor? Primeiramente, nós precisamos nos entregar ao Senhor. Nós precisamos que Ele tenha a nossa vida, para depois fazermos algo para Ele. Se Ele nos tiver, tudo que nós fazemos para Ele vai ser algo bom, agradável e perfeito. Vai subir para o Senhor como aroma suave. Amém? Aleluia. Talvez você esteja nesse processo, não rejeite isso. Talvez esteja passando por um processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento, de caráter. E não rejeite os processos, não ultrapasse, não pule os processos, que os processos eles vão ser fundamentais na tua carreira, na tua vida cristã. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você fizesse uma confissão comigo, uma oração em forma de confissão. Eu falo, você repete. Amém? Diga assim: Senhor meu Deus, não apenas me use, mas me transforme. Quero ser achado íntegro e fiel. Me ajude a vencer meus medos. Me fortaleça nas áreas de minhas fraquezas. Não tenho nada além de ti, e um coração pronto para te servir. Tu és meu bem maior, minha maior riqueza. Tu não és só importante para mim, tu és essencial. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Espero que você tenha sido abençoado e tocado por essa palavra que falou primeiro comigo, me alcançou primeiro. Nós, quando falamos aqui, a palavra diz que a palavra de Deus, ela é espada de dois gumes, ela corta para lá, corta para cá. Então ninguém está fora
de receber do Senhor, de receber a instrução do Senhor. Amém? Não é ninguém capacitado o suficiente na sua própria força para fazer algo, se não for pela força do Senhor, se não for pela força do Espírito Santo. Amém? E nós dependemos dele para sermos pessoas cada vez melhores. Amém? Tem alguém aqui que ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida e quer nessa manhã sair daqui renovado, ter a sua vida transformada, uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade? Algo poderoso acontece no seu espírito, e o seu espírito ele é recriado, o seu espírito ele passa agora a estar junto com o Espírito do Senhor, e uma nova criatura se faz a partir desse reconhecimento, dessa aliança com Deus. Tem alguém aqui que quer fazer essa aliança e ainda não tem? Não saia daqui sem a sua transformação. Não saia daqui sem você fazer uma aliança com o Senhor que te criou. Tem alguém assim? Todos crentes? Todos nascidos de novo? Tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade? Quer receber cura do Senhor? Cristo, aquele que cura, está aqui para te curar. Ele diz: colocarão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Alguém? Todos sarados? Curados? Aleluia.